E aí, meus maravilhosos, como estão vocês essa noite de quarta-feira? Como eu disse no último vídeo que saiu na tarde de domingo passado, neste mês maravilhoso de abril, eu estarei entrando, estarei passando, aliás, já estou passando por um desafio de 30 dias sem açúcar. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês o porquê que a gente deve cortar ou minimamente diminuir o consumo de açúcar nas nossas vidas. Por isso, fique ligado no vídeo. O meu nome é Winnie e sejam muito bem-vindos ao canal Free Winnie. Eu tive essa ideia maravilhosa de fazer um desafio de 30 dias de açúcar no mês de abril. E aí, de repente, ontem eu estava no supermercado e me caiu a ficha. Mês de abril é o quê? Páscoa. É o mês de consumir coisas gostosas e de comer chocolate. E aí eu me propus o desafio de ficar 30 dias sem comer açúcar no mês da Páscoa. O que quer dizer o quê? Que eu sou uma heroína, né? Uma pessoa maluca, na verdade, né? Que em vez de fazer esse desafio em outra época, tipo, sei lá, na quaresma, mas faz sentido, porque a gente tá meio que no meio da quaresma, né? Então tudo bem, vamos considerar que a minha quaresma, que na verdade é uma trintésima, seja o desafio de ficar sem comer açúcar, só que aí eu vou ficar até o final de abril e vamos esperar que eu consiga me desintoxicar desse mau hábito e não chegar em maio comendo toneladas de açúcar, né? Mas antes de entrar no vídeo, eu gostaria de pedir a vocês, mais uma vez, né, aquela mendicância de todo início de vídeo, que você se inscreva nesse canal. Estamos aí ao rumo aos 300 inscritos, espero que a gente consiga bater 300 inscritos ainda no mês de abril. Também dê aquele seu curtir, aquele like, aquele amor, né, em formato de joinha. E se você quiser, compartilhe esse vídeo com a família, porque nesse vídeo vai ter informações muito importantes sobre o açúcar. E aí eu fui fazer uma pesquisa para vocês, para tentar entender por que a gente deve cortar o açúcar, por que os médicos falam tanto que a gente deve diminuir o consumo de açúcar refinado, de sacarose, no nosso dia a dia. Por que eu, no meu ponto de vista, quero começar a cortar o açúcar? Primeiro, como eu já disse, eu tenho uma família com muitas pessoas que são diabéticas, né? Meu pai é diabético, minha mãe tem um tipo de diabetes adquirida e eu deveria tomar vergonha na cara e não ficar comendo coisas açucaradas. Papai vem falando isso comigo há anos, desde que ele descobriu diabetes. Cuidado com o que você come, você está comendo açúcar demais, você precisa dessa quantidade de açúcar? E aí eu passei a entender realmente que, infelizmente, tô a rumo dos 30 anos aí, a gente não pode mais ficar com uma alimentação infantil achando que tudo vai ser maravilhoso. Principalmente eu, que tenho tendência genética a desenvolver diabetes. Outra coisa também é que às vezes a minha pele não tá tão boa e eu tenho ganhado muito peso, só que isso não é uma coisa legal, assim, de tipo, ganhando peso normal. Não, eu tenho comido muito açúcar nos últimos meses, principalmente por questões de ansiedade, porque tenho que trabalhar muito. E eu percebi que eu tô ficando com o que os americanos chamam de sugar tooth, né? Uma coisa louca, uma pessoa louca, uma formiga que gosta de açúcar. E eu nunca tive esse hábito, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava mais de salgados. É muito estranha essa minha nova fase, que eu tô comendo qualquer tipo de doce. Eu sempre fui muito seleta com doce. Se o doce realmente não fosse muito bom, não me apetecia. Agora, minha filha, até enfiar o dedo no açúcar a gente tá enfiando. Eu tô com desequilíbrio de peso, o que afeta muito meu sistema digestivo, porque eu tenho um sistema digestivo muito frágil. Então, cada vez que eu como coisas açucaradas, açaí, biscoito, sorvete, eu tenho diarreia, isso é normal. O açúcar, ele tem dois tipos, né? Pelo que eu entendi, dois tipos macro. Ele tem a frutose e a sacarose, são dois tipos. Frutose é aquele açúcar que vem das frutas, das sementes, que tem até em alguns cereais não refinados, que tem no mel e etc. Esse é um açúcar que é ótimo para o nosso corpo, ele ajuda lá num monte de coisa que eu não sei o que é agora, é energia, ele vira glicose, ajuda a gente, e ao mesmo tempo são calorias ricas, né? Calorias cheias, porque as frutas, as verduras e o mel, eles têm vitaminas, têm minerais, eles têm outras coisas. Então, por mais que às vezes as pessoas queiram cortar o açúcar, às vezes cortam frutas, eu sei que meu pai, por exemplo, não pode comer qualquer fruta, a fruta ela vem em si com um monte de coisas boas, né? E principalmente com fibra, o que ajuda depois no funcionamento do corpo, na retenção de líquido e faz você se tornar uma pessoa mais saudável. O demônio do açúcar, que é esse açúcar que eu vou procurar cortar esse mês, é a sacarose. A sacarose, ela é um açúcar, tipo de açúcar que é refinado, que é retirado de plantas como beterraba e cana. Eles passam por um processo de refinamento até
ter aquele grão branquinho. E nesse processo de refinamento, para produzir esse açúcar branquinho nosso, o açúcar perde tudo de bom que ele teria. Por exemplo, o melaço de cana tem lá suas fibras, tem sais minerais, tem vitaminas. O açúcar refinado, que é o açúcar que se usa para fazer produtos industrializados, que a gente usa no café e usa para fazer doces, esse açúcar são calorias vazias. Ele é uma fonte de energia, mas é uma fonte de energia vazia, que não funciona direito como a glicose da frutose. Então, o açúcar da sacarose, ele te dá picos de energia e você fica meio loucão por uma hora e depois te dá uma sede, uma fome insaciável. E como ele tem um processo de vício, ele te faz querer cada vez comer mais açúcar. Quando a gente fala do ponto de vista de quanto seria a quantidade de sacarose, de açúcar refinado possível para ser consumido por dia, a Organização Mundial da Saúde diz que seria legal que você consumisse aí, em média, no máximo de 5% das suas calorias diárias em formato de açúcar. Há uns anos atrás era 10%, agora eles diminuíram. Se você baseia numa dieta de 2.000 calorias diárias, seria em torno de, 5% daria 100 calorias aí. Isso dá mais ou menos 25 gramas de açúcar por dia. Isso seria uma média ao longo da semana. Um dia talvez você comesse mais, outro dia você não comesse nada. É aquela coisa que compensa no fim de semana você ir comer uma sobremesa. Isso é a compensação. E no resto dos dias você mantém uma alimentação mais saudável com menos açúcar. Infelizmente, né, o ser humano moderno, o brasileiro moderno, tem consumido 200 gramas de açúcar por dia. Isso é, gente, tipo 1 tonelada de açúcar a cada 13 anos. Dá mais ou menos 70 e poucos quilos de açúcar por ano. Coitada de você, meu amor. Praticamente tudo que você come que é industrializado, produtos super processados, eles levam açúcar, mesmo que eles não tenham gosto doce. Molho de tomate tem açúcar, pão francês tem açúcar, o pão de forma tem açúcar. Eu vi até que esses dias que até presunto leva açúcar. Tem um monte de coisas que você coloca e você olha lá na lista de ingredientes, tem açúcar e tem açúcar que está mascarado de outras coisas, tipo maltodextrose, maltodextrina, são outros tipos de açúcar. Glicose de milho, isso é açúcar. Quando você vai ver, você consumiu muito mais. Por que eu estou dizendo isso? Se a Organização Mundial diz para a gente consumir em média 25 gramas, uma lata de um refrigerante de cola muito conhecido leva 37 gramas de açúcar. Isso é 140% do consumo diário. Já chegou dias eu tomar 2 latas, às vezes 3. Isso quer dizer que só naquela lata de refrigerante eu consumi 100 gramas de açúcar, metade do meu consumo diário de açúcar em 2 latas de refrigerante. Eu não vou colocar apenas as informações nutricionais, porque às vezes as informações nutricionais elas estão mascarando outras informações. Vou colocar a lista de ingredientes aqui. Quando eles fazem a lista de ingredientes, é sempre do maior para o menor. Então, o maior ingrediente do produto vai ser aquele que tiver em primeiro lugar. O primeiro ingrediente do refrigerante de cola, logicamente, é água gaseificada, né? Não poderia não ser. O segundo ingrediente é o açúcar e só o terceiro que é o extrato de semente de cola. Logo, esta empresa não está vendendo um refrigerante de cola, eles estão te vendendo um refrigerante de açúcar. Se você pegar aquelas barrinhas de cereal, geralmente um dos primeiros ingredientes vai ser açúcar. E é por isso que as barrinhas de cereal e as barrinhas de proteína são tão gostosas, porque eles colocam um monte de açúcar misturado naqueles cereais. Algumas marcas que não usam adoçantes, você vai ver que a barrinha de cereal é quase intragável. E aí a gente entra naquela coisa de quais são os efeitos nocivos que o açúcar refinado, a sacarose, tem no nosso sangue. Obviamente que consumido em moderação não vai ter grandes efeitos, vai servir como um acúmulo de energia e etc. Mas quando é consumido em muito excesso, ou seja, 200 gramas por dia, que é o que a gente está fazendo hoje em dia, ele vai aumentar o nível de açúcar no sangue. Uma coisa que não é compensada pelo exercício físico, várias das minhas pesquisas que eu fiz diz que açúcar alto no sangue não é compensado por exercício físico. Então não adianta você comer um monte de doce e malhar. O exercício físico vai diminuir as calorias do açúcar, mas o açúcar no sangue vai estar lá. E esse açúcar no sangue, ele amplia os efeitos de ansiedade, porque ele é um acelerador, né? Causa diabetes no longo prazo. Vai acarretar problemas de pele. Dá sim, porque se acumula nos nossos poros, né? Aquele excesso de glicose e depois isso vira espinhas e cravos, né?
Dá problema na cárie, dá cáries, porque ele muda o pH da saliva da gente. Então, mesmo que você escove seus dentes e use fio dental, que é o meu caso, você mesmo assim vai ter tendência a ter cárie, principalmente se você tiver uma tendência genética, que é o meu caso. E aí, se você come muito doce, mesmo que você escove direitinho os seus dentes, você ainda vai ter grandes tendências a ter cárie. Diz que gera problemas reprodutivos no longo prazo, principalmente nas mulheres, como síndrome de ovário policístico, é piorado, os efeitos são piorados pelo consumo de açúcar. Diminui os níveis de testosterona no corpo, que é o hormônio sexual prioritariamente masculino, que é o que mantém nossa pele limpa, e também é o hormônio sexual do prazer, e isso do prazer no sentido sexual, do desejo sexual. E isso quer dizer que o uso muito prolongado de açúcar causa inclusive impotência masculina e feminina. O problema maior é que como você saber quanto açúcar você está consumindo? As marcas muitas vezes não colocam a quantidade de açúcar que você está falando nas informações nutricionais. Por isso que eu estou falando que ler as informações nutricionais muitas vezes não vai dar grandes informações para vocês, porque às vezes eles colocam lá carboidratos e não destacam quais carboidratos daquele, qual quantidade é, na verdade, açúcar puro. E aí é só na lista de ingredientes que você vai descobrir, só que aí você tem que fazer uma pesquisa para descobrir os outros nomes que eles usam para mascarar o açúcar, como esse tal de glucose não sei o que, maltodextrose não sei o que. São diversos outros nomes que o açúcar ganha. Açúcar invertido, açúcar líquido, e às vezes numa lista de ingredientes tem vários tipos de açúcar mascarados. E aí você tem que começar a se vigiar muito, olhar muito a lista de ingredientes para você saber. E aí vem aquela questão dos tipos de açúcar. Pelo que eu saiba, os açúcares menos refinados, tipo demerara e o açúcar mascavo, eles são mais saudáveis do ponto de vista que eles carregam vitaminas, sais minerais, são menos refinados, se forem orgânicos, melhores ainda. Mas do ponto de vista do efeito que aquele açúcar vai ter no seu sangue, é o mesmo. Entendeu? Só que muitas pessoas não gostam do sabor dos açúcares menos refinados porque eles acabam interferindo no sabor do alimento final. Então você acaba recorrendo. Mas trocar 200 gramas de açúcar refinado por 200 gramas de açúcar mascavo vai melhorar um pouco a sua dieta no sentido de que você vai estar consumindo mais vitaminas, mas do ponto de vista da sacarose é o mesmo efeito. E aí a gente entra no vício de açúcar, né? Muitas pessoas têm esse vício de açúcar, eu acho que eu tenho. Algumas pessoas comparam que o vício de açúcar é como se fosse um vício de droga, de heroína. Eu não acho que seja assim, porque o açúcar não tem um efeito tão letal igual de heroína e você não fica maluco vendendo coisas dentro de casa para poder comprar doce, né? Mas são pouquíssimas pessoas que realmente têm esse nível de vício de açúcar tão profundo. A maioria de nós tem um vício leve de açúcar. Como é que você reconhece isso? Eu tenho o que eu chamo sede de açúcar. É aquela hora que você, ou depois do almoço, ou no meio da tarde, não sei, que você sente uma sede, uma vontade louca de comer uma coisa doce, mas é uma coisa doce, não é uma coisa com adoçante não, você quer comer doce. E aí, se você não come, você começa a sentir uma secura na garganta. É como se você estivesse com sede de água, só que na verdade você está com sede de açúcar. O que vicia? É o gosto maravilhoso do açúcar que vicia. O açúcar, o gosto doce, ele é sentido, se eu não me engano, na ponta da língua principalmente, e ele é o sabor mais simples do nosso cérebro assimilar. Então, desde criança, quando a gente é bebê, o gosto doce vai ser sempre aquilo que as crianças vão gostar mais. Depois elas vão ter o salgado, o azedo e o amargo, que é o que a gente menos gosta. E o que é pior no açúcar é que o açúcar libera dopamina. Dopamina é uma substância no cérebro de prazer, né? Que é liberada por todos os tipos de droga. E o açúcar libera dopamina, que é uma substância que é vinculada ao prazer, mas também é vinculada ao vício. E quando tem esse pico de dopamina, daqui a pouco ele cai e aí você quer de novo, e você quer de novo. Então você fica mais ou menos como um viciado mesmo. Como diminuir o consumo de açúcar? Vários vídeos e vários sites me falaram que a melhor forma é realmente fazer uma desintoxicação alimentar do açúcar. Não adianta cortar aos poucos, o ideal é pegar um período de 21 dias, de 30 dias e você parar totalmente de cortar o açúcar. E como é que a gente faz isso? Primeiro, tirando de dentro de casa as coisas que têm açúcar, na lista de compras, olhar a lista de ingredientes e tentar não substituir o açúcar por outros tipos de carboidrato refinado. E muito que muitas pessoas fazem quando elas tiram o açúcar é ir para pães, massas e bolos que não têm açúcar, mas que são carboidratos refinados. Como o processo de refinamento é o mesmo, acaba que tem o mesmo tipo de efeito no sangue. O carboidrato refinado, o arroz, o pão,
que é muito processado, ele vai te dar o mesmo efeito de o pico de energia muito rápido e depois você vai ficar com fome. É o que dá quando a gente come aquele prato de macarrão. Então a principal coisa que eu vou procurar fazer é ficar atenta às informações nutricionais e à lista de ingredientes, observar direitinho, comprar a menor quantidade de produtos industrializados no sentido de superprocessados, logo, aquilo que tiver menos embalagem, melhor. Tentar manter uma alimentação mais feijão com arroz, carninha e verdura e tentar evitar ao máximo produtos industrializados, não comer na rua, porque é muito difícil da gente controlar o açúcar que coloca, e o meu maior problema que é o café, que eu adoro café, e eu ainda vou ter que pensar nos próximos dias como é que eu vou fazer essa questão do café. Fiquem ligados nas minhas redes sociais, principalmente no meu Insta Stories e no meu IGTV. Vou tentar colocar ali o máximo de dias possíveis como anda meu progresso, e no final desse mês eu vou dizer pra vocês quais foram os efeitos físicos que eu senti. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Peço desculpas se ficou um pouco longo, mas é porque tinha muitas informações, claro. Acompanhe o meu desafio, use o hashtag 30 dias sem açúcar também se vocês quiserem acompanhar esse desafio junto comigo. Não se esqueçam mais uma vez de se inscrever nesse canal e de curtir. Se inscrevam nas minhas redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram, @frioine1, para vocês acompanharem o meu avanço ao longo desses próximos 30 dias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era tudo que eu tinha para dizer para vocês hoje. Fico por aqui. Beijos e até a próxima.